Olá pessoal, bem-vindos ao canal Doutor Explicação, o seu canal de explicações médicas. Eu sou o Dr. Gilvan Amorim e eu queria conversar com você hoje sobre uma apresentação do que a Covid faz em seu corpo. Nós temos ouvido falar bastante de Covid, né pessoal, de SARS-CoV-2, e é importante que a gente tenha uma ideia, sem aquela linguagem pesada, do estilo médico, numa linguagem que você possa entender, numa linguagem acessível, de modo bastante claro. É importante você saber o que essa doença pode manifestar de sinais e sintomas no seu corpo. Eu começo diferenciando essa coisa do SARS-CoV-2 e da Covid-19. SARS-CoV-2 é o nome que se dá ao vírus, né? O vírus coronavírus, ou o novo coronavírus, como é chamado, é um vírus da família Coronaviridae, e a doença foi denominada Covid-19. Então, quando a gente fala da Covid-19, nós estamos falando da doença. Quando nós falarmos da SARS-CoV-2, nós estamos falando do vírus. Muito bem. Pessoal, muito se fala sobre essa condição clínica atualmente, né? Muita fake news, infelizmente, aí nos confundindo, atropelando o nosso entendimento. Os números são grandiosos, muitas vezes postos em xeque, então há muita dúvida. Então eu preparei uma série de vídeos para que a gente trabalhe um pouquinho esse tema. Nesse primeiro vídeo, nós vamos aprender sobre quais são os sintomas, quais são as ações do vírus no nosso corpo. Primeiro eu quero lembrar que esse vírus ele adentra o nosso organismo, como eu já expliquei em vídeos anteriores, pelo nosso aparelho respiratório na grande maioria das vezes. Quando a gente inala uma secreção com vírus, quando a gente manipula o nosso nariz com a mão contaminada, quando a gente manipula a nossa boca, são as vias comuns de entrada. A via mais comum, via respiratória. Não podemos esquecer também dos olhos, pessoal. Os olhos são uma porta importante de entrada, já falei isso aqui, e também a boca, o trato digestivo, o trato digestório é uma porta de entrada também para esse vírus, tá? Mas eu quero, na apresentação de hoje, trazer um panorama para você entender quais são as apresentações clínicas mais importantes, quais são os fenômenos clínicos mais importantes, porque isso é importante como referencial para tratamento, como referencial para identificação das fases clínicas da doença. Por falar em fases clínicas da doença, eu quero que você venha comigo, vamos analisar. Eu deixei aqui nesse cantinho, pessoal, sem querer incomodar com coisa técnica, com linguajar chato, com termos de difícil compreensão, eu trouxe de forma bem clara 4 fases da Covid-19. A fase 1, a fase da replicação viral, é aquela fase em que o vírus está multiplicando o nosso organismo e está invadindo células. A fase 2 é a instalação da Covid, é o quadro clínico propriamente dito. A fase 3 é uma fase inflamatória e a fase 4 é uma fase de resolução, uma fase resolutiva. Pessoal, quais são os aspectos mais importantes da fase 1, da fase da replicação viral? Febre, e nós vamos entender febre, pessoal, como a temperatura da superfície corporal maior do que 37,8. Isso aqui é importante, né, pessoal? Às vezes a gente vê equívocos assim, eu tô com 36,2, né? Como um paciente que me procurou ontem conversando, estou com febre de 36,2. Não está. Febre, conceitualmente, é uma temperatura corporal acima de 37,8. Muita dor no corpo, dor nos grupos musculares, nós chamamos isso de mialgia. E aqui, pessoal, uma marca bastante interessante dessa fase é a cefaleia, uma dor de cabeça que costuma ser intensa, respondendo mal à medicação e normalmente ocupando toda a cabeça. Pode ser em peso, pode ser pulsátil, como se fosse um coração dentro da cabeça. Na fase 2, pessoal, que é a fase da instalação, nós vamos ter um quadro que a gente chama de quadro respiratório-like, ou seja, um quadro semelhante a um quadro respiratório, em que nós vamos ter tosse, congestão nasal, secreção, um quadro muito característico de resfriado como a gente conhece.
A fase 3, pessoal, é a fase inflamatória. Eu quero falar um pouquinho melhor daqui a pouco sobre essa fase, né? É a fase do grande perigo. É a fase onde há risco de morte, é a fase onde o paciente deve ir para uma UTI, é a fase onde o paciente deve ser assistido ventilatoriamente com ventiladores, né, os famosos respiradores. E a fase 4, ufa, para os felizardos aí que vão conseguir recuperar, é a grande maior parte dos casos, é a fase que o organismo vai se recompondo. Vai se recompondo, pessoal, mas não sem deixar sequelas. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Já se sabe que podem ficar sequelas cerebrais, renais, pulmonares, cardíacas e assim por diante. Muito bem, então eu quero, pessoal, que nós passeemos nesse quadro. Eu deixei aqui um quadro que você está vendo de uma forma aberta agora. Nós vamos passear sobre algumas áreas do nosso corpo para a gente entender manifestações. Eu quero começar, pessoal, com o cérebro, né? Então aqui nós temos, nesse primeiro aspecto, os acometimentos cerebrais. Encefalite, pessoal, é uma inflamação do tecido cerebral. A encefalite vai evoluir com coma, crises epilépticas e até morte. Tromboses, quando se forma coágulos dentro dos vasos cerebrais. E hemorragias, pessoal, esse é um ponto importante, né? Todas essas três condições são potencialmente graves e levam a risco de morte. A gente pode perder o paciente por estas intercorrências. Quero também mencionar os músculos, pessoal. Os músculos são sede de processo inflamatório e isso vai se manifestar pela queixa do paciente de fraqueza, né? Então aquele paciente que tem uma queixa de não consegue ficar de pé, tem uma moleza no corpo associada a muita dor nos grupos musculares, porque esses músculos acometidos vão desenvolver um quadro que tecnicamente nós chamamos de miosites, ou seja, são inflamações dos músculos. Quais são os músculos mais importantes para miosite, pessoal? Músculos das costas, né? Nas costas a gente tem grandes grupos musculares, músculos da coxa, são outros grupos que podem ter processo inflamatório importante, musculatura de ombro e musculatura peitoral. Então nós temos as miosites. Os olhos também, pessoal, não são apenas uma porta de entrada para a Covid-19. Os olhos são também uma área de manifestação clínica. Então nós podemos ter conjuntivites. Conjuntivites que nós já conhecemos, dão aquele quadro de olho vermelho, né? Esclerite, que é um quadro inflamatório um pouquinho mais grave. Retinites, que são inflamações da retina. E a neurite óptica, pessoal, que é uma inflamação do nervo óptico. Normalmente as conjuntivites têm uma boa evolução. Já as esclerites, as retinites e a neurite óptica podem deixar sequelas na visão do paciente, pode ficar consequências, podem ficar problemas para o resto da vida. Então são inflamações muito importantes de serem rapidamente identificadas. E eu quero dizer para vocês, pessoal, que essas manifestações não pulmonares, né, que nós aprendemos aí que já foi falado, é muito propalado pela mídia, nós já aprendemos que as manifestações mais típicas são as pulmonares, mas não são únicas. Então essas manifestações que eu estou mostrando podem vir associadas a um quadro respiratório, a um quadro pulmonar, ou podem vir isoladas. Por exemplo, eu posso ter um paciente só com conjuntivite, só com olho vermelho e na verdade é uma infecção da Covid-19. Importante dizer, pessoal, esses quadros são potencialmente graves da mesma forma e disseminam para as pessoas, pegam e transmitem o vírus da mesma forma. Vem comigo, pessoal, eu quero dar muito destaque aqui às afecções do coração. Então aqui eu tenho um desenho bem grosseiro, vocês me perdoem a grosseria do desenho, mas é importante pela informação. Nós temos um processo inflamatório característico no músculo cardíaco, que a gente chama de miocardite. E também, pessoal, nós temos um processo inflamatório levando à trombose, levando à formação de um coágulo. Aqui eu representei uma veia, ou melhor dizendo, uma artéria do coração. Eu disse veia porque popularmente as pessoas chamam veia, né?
em que eu posso ter dentro desse vaso arterial a formação de um trombo. E esse trombo, pessoal, vai entupir e vai fazer com que uma área do coração sofra com falta de oxigenação, com falta de irrigação, e esse quadro, pessoal, vai se manifestar igualzinho um infarto. E eu quero comentar uma coisa que eu tenho ouvido bastante nesses dias, pessoal. Alguém que se contando de um quadro que acabou tendo conhecimento da Covid, diz assim: fulano de tal teve infarto, e tiveram coragem de colocar no atestado de óbito que era da Covid. Olha que absurdo. Não é um absurdo, pessoal. Muitas vezes o infarto é causado sim pelo vírus. Nós tivemos acesso a algumas autópsias de pacientes portadores de Covid através de relatos científicos em artigos científicos, e todas as autópsias realizadas em pacientes portadores de Covid têm trombose, ou seja, tem entupimento da artéria do coração. Então esse quadro cardíaco é muito importante, pessoal. E a literatura registra uma ocorrência muito interessante. Existe um quadro inflamatório do coração que aparece na fase da resolução. Nós falamos há pouco, a fase 4, a fase da resolução. Normalmente o paciente vence ali os sintomas e fica bem e consegue se livrar. Alguma parte desses pacientes podem evoluir com a inflamação do coração. Essa inflamação do coração, do músculo cardíaco, pessoal, é conhecida como miocardite e pode levar ao desenvolvimento de arritmias graves, arritmias que colocam a vida do paciente em risco. Ok? Então é um acometimento muito importante, o acometimento do coração. Volto a repetir, associado ou não ao acometimento pulmonar. Muito bem, pessoal, aqui nós temos nesse desenho tosco, né? Eu não tenho muita habilidade de desenhar, aqui nós temos os rins. E aí, pessoal, eu quero nos lembrar de lesão que nós podemos ter no rim. A mais comum, pessoal, é uma doença, é um acometimento chamado necrose tubular aguda. A gente chama de NTA. E o NTA é uma lesão bastante grave, que pode ficar sequelas, que pode dar problemas, faz com que esse paciente entre num quadro que a gente chama de insuficiência renal aguda. A insuficiência renal aguda é uma condição em que os rins paralisam. Então é popularmente conhecido como aquela história: os rins pararam de funcionar, né, pessoal? Na verdade é por esta condição. Os intestinos, pessoal, também podem ser, o aparelho digestório como um todo pode ser sede de acometimento da Covid-19. Então nós temos inflamações do intestino grosso, nós chamamos de colites, inflamações do intestino delgado, nós chamamos de enterites. Então esses quadros vão dar hemorragia digestiva, vão dar diarreia, dor abdominal. Eu posso ter também, por falar em dor abdominal, a gente pode ter um quadro bastante grave que a gente chama de abdômen agudo, simula um apendicite, por exemplo. E nós podemos ter inflamação dos gânglios intestinais, muitas vezes levando a cirurgias exploratórias desnecessárias, porque na verdade só são quadros inflamatórios, não são quadros cirúrgicos. Pessoal, eu deixei por último, venham comigo, o acometimento do trato respiratório. Olha só quanta intercorrência. Sinusites, quando os seios da face se inflamam. Faringite, quando a faringe se inflama. Lembrando que a gente pode também ter laringite, com acometimento da voz, rouquidão ou afonia, quando o indivíduo perde a voz. Bronquites, né? Inflamação dos brônquios. Pneumonia, derrame pleural, quando cria líquido na pleura, pessoal. Então aqui, se a gente representasse a pleura, haveria uma coleção de líquido. E por último, pessoal, eu deixei aqui em destaque, eu queria que você acompanhasse comigo, esse desenho, ainda que tosco, é a representação da árvore pulmonar. Então nós temos aqui traqueia, a traqueia se divide em brônquios, os brônquios vão fazendo divisão de primeira, segunda, terceira ordem, até que chegam, pessoal, nos alvéolos. E nós podemos imaginar os alvéolos como esses saquinhos aqui, já na fase final dos brônquios. Então eu destaquei aqui nesse desenho, como se fosse uma ampliação, esse desenho eu trouxe para cá, pessoal. Preste atenção comigo na descrição que eu vou fazer. Então nós temos um bronquíolo, que é um brônquio bem fininho,
E esse bronquíolo, então, ele tem uma saculação, ele tem um saquinho. Esse saquinho, pessoal, é a unidade mais importante que nós temos no pulmão, é o alvéolo. É lá no alvéolo que a gente tem as trocas gasosas. O O2, o oxigênio, sai do alvéolo e entra no vaso, e o CO2, que é o gás carbônico, sai do vaso e entra no alvéolo. E essa troca é o que caracteriza, pessoal, a respiração. Então eu quero mostrar para vocês aqui, nós temos uma membrana, que está representada aqui por essa área espessada, e um capilar pulmonar onde essa troca existe. Então, pessoal, o que acontece? A gente começa a ter secreção dentro desse alvéolo. Se esse alvéolo for inundado por secreção, ele não vai fazer bem as trocas gasosas. 2, nós temos um inchaço dessa membrana. Essa membrana inchada, pessoal, não permite a passagem perfeita dos gases. Então não sai do alvéolo para o vaso oxigênio, não sai do vaso para o alvéolo gás carbônico, ou seja, o processo de ventilação, de respiração fica prejudicado. E aí, pessoal, acontece uma coisa que é mais terrível ainda, há um coágulo que se forma dentro do capilar pulmonar. Olha só que interessante, caracterizando trombose capilar pulmonar. É uma das condições mais graves que nós temos, pessoal, na Covid-19, a trombose capilar. Portanto, pessoal, a doença pulmonar é uma doença muito grave, é uma doença que se caracteriza por uma intensa inflamação, e essa inflamação tem, pessoal, além dos próprios aspectos inflamatórios, uma trombose dos capilares pulmonares. E essa trombose dos capilares pulmonares prejudica, juntamente com a inflamação, prejudica a ventilação do paciente, e assim esse paciente precisa de uma assistência respiratória, precisa de uma internação em ambiente de UTI, precisa de medicações potentes, precisa de medidas enérgicas para que ele consiga se livrar. E aqui, pessoal, vai uma ressalva: nós não podemos esperar chegar numa fase tão grave. Quando eu tenho a parte inflamatória pulmonar, nós vamos ter o que se chama de queda de saturação. No momento da queda de saturação, pessoal, nós já estamos perdendo para a Covid. Já é um momento que nós temos uma instalação de um quadro muito grave potencialmente. Então a gente precisa saber reconhecer esse quadro antes, tomar medidas antes, para evitar que haja essa intensidade de processo inflamatório. Então, pessoal, essa é a ideia que eu queria trazer no vídeo de hoje. Essa é a ideia que eu queria trabalhar com vocês em relação aos sinais clínicos, as manifestações da Covid. Espero que tenha ficado legal, espero que tenha sido bacana para você compreender. Nos próximos vídeos nós vamos tratar sobre a realidade, o que é importante realmente nas medidas pessoais que a gente deve lançar mão, inclusive a questão do isolamento social, faz ou não faz, como é que funciona isso. Vou dar minha opinião para vocês. E na terceira aula nós vamos falar de quais são as medicações que estão aí em estudos, em testagem, o que tem de algum tipo de evidência que pode ser favorável para nos ajudar nesses tempos tão difíceis de Covid-19. E lembre-se, pessoal, o Doutor Explicação quer ser o seu canal médico de explicações. Aqui a gente não pode substituir a figura do médico. Eu não quero aqui prescrever condutas para você. Pelo contrário, eu quero trazer informações para que você entenda melhor o processo de saúde e doença, para que você entenda melhor o funcionamento do seu corpo. Essa sempre será a nossa proposta. É isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo. Obrigado pela presença, obrigado pela companhia. Tchau, tchau!